Olá, alunos da MF Desembargador Francisco Meireles, tudo bom? Bom, estamos de volta aqui para fazer mais uma correção das atividades que foram postadas nessa semana, né? A Sociedade do Engenho foi o assunto que a gente trabalhou. Eu acho que alguns alunos já devem ter percebido que a primeira questão da atividade, ela nada tem a ver com o texto que foi passado, não é mesmo? E é verdade. Ela tem a ver com um outro texto anterior. Isso foi proposital, viu? Porque eu quero que vocês tenham atenção, que vocês se lembrem das coisas que foram passadas antes e também para estimular a pesquisa, né? Vocês têm que pesquisar, têm que desenvolver esse espírito de historiador que existe dentro de vocês e que vocês acham que não tem, mas tem, né? É sempre bom descobrir novas coisas e procurar para aprender mesmo. Então vamos a elas? Vamos lá. A primeira questão que foi tratada foi a seguinte: qual foi a importância da parceria entre Portugal e Holanda para o êxito da economia açucareira no Nordeste colonial? A gente estudou isso no outro texto, né? A gente viu que essa parceria, ela foi essencial, né? Por quê? Porque os portugueses, eles não tinham tanto capital para investir na colônia. Aliás, nem pessoal suficiente tinha. Porque embora a colônia tivesse o tamanho territorial muito menor do que é o Brasil hoje, mesmo assim era uma porção de terra extremamente vasta em relação a Portugal, tá bom? Então, os holandeses, sobretudo, eles investiram na instalação dos engenhos e também eles financiavam o comércio, o refino e a distribuição do produto final na Europa. Mas a gente tem que entender uma outra coisa. O senhor de engenho aqui no Brasil, ele não negociava diretamente com a Holanda, porque isso era proibido, porque existia uma coisa chamada pacto colonial ou exclusivo colonial ou exclusivo metropolitano. O que significa isso? Significa que a colônia ela era obrigada a negociar apenas com Portugal. Então todo o açúcar ia para Portugal, tá? E de lá é que era distribuído, mas quem financiava toda essa atividade eram sobretudo holandeses. Portugal, portanto, tinha o monopólio da produção de açúcar no Brasil, mas o transporte, o refino e a distribuição do produto na Europa era monopolizado pela Holanda, sobretudo pela Holanda, tá? Pelo capital internacional. Bom, agora vamos à próxima questão, que na verdade são três questões que trata da sociedade colonial. Então a segunda pergunta ela diz o seguinte: responda as questões sobre a produção de açúcar no engenho colonial e justifique cada uma delas. Aí vem a A. Todo trabalhador do engenho de açúcar era escravo? Era, gente. Todo mundo que estava lá no engenho, tirando o senhor de engenho e a família dele, o restante era tudo escravo? Não, não era. Por quê? Porque também haviam os trabalhadores livres. Quem eram os trabalhadores livres? O mestre do açúcar, o purgador. Aliás, o mestre do açúcar, ele era fundamental para a produção do açúcar, para poder obter um açúcar de qualidade. Então, inclusive, ele ganhava, ele era bem remunerado para isso, né? E também os feitores eram todos trabalhadores livres, tá certo? Então a resposta é não. E a segunda, né, a B, todo proprietário de canaviais era um senhor de engenho? Todo mundo que tinha canavial era livre, era branco, era católico, ou era português ou descendia de português, ele era senhor de engenho? Ele tinha uma lavoura, ele era o senhor de engenho? A resposta também é não. Porque tinham os donos
de canaviais que, embora eles fossem os donos da terra, eles não tinham engenho. A gente sabe que era chamado de engenho toda a propriedade. Mas dentro da propriedade tinham aqueles equipamentos que transformavam o caldo da cana em açúcar, que aquelas instalações, aquilo de fato é um engenho. E não eram todos os proprietários de canaviais que tinham essas instalações. Então, esses proprietários de cana, eles utilizavam o engenho de outros proprietários, e claro que remuneravam eles, né, para poder utilizar o seu equipamento. Então, não eram todos que eram senhores de engenho. E aí vem a questão C. Todos os negros escravizados vieram da África? A gente sabe que o maior número de trabalhadores do engenho eram negros, pessoas de pele negra, que eram escravizados. E a gente sabe que vem uma porção de pessoas, de seres humanos, trazidos da África, para serem, e que se tornaram, né, foram escravizados aqui. Então, todos eles eram provenientes da África? Também não. A resposta também é não. Mas qual que era o outro tipo de escravo que tinha que não era africano? Olha só, a escravidão, ela tinha uma condição de hereditariedade. Então, o filho de escravo, ele também era escravo. Então, inclusive o senhor de engenho estimulava a reprodução dos escravos para poder ter novos escravos sem precisar comprar, né? Já que eles não, a humanidade deles não era considerada, infelizmente, lamentavelmente. Aliás, muitas das marcas que nós temos hoje na nossa sociedade, o racismo é proveniente dessa época aí, é uma das chagas da nossa história. Então, os filhos dos escravos, eles também eram escravizados, tá bom? Então eu espero que os comentários tenha dado para esclarecer alguma questão que tenha causado dúvida em vocês. O gabarito será postado, tá abaixo do link do vídeo. Corrijam, deixa o caderno tudo certinho, que na volta eu vou olhar, tá bom? E até a próxima aula. E fiquem bem, tá bom? Não esquece de lavar a mãozinha, tá? Um abraço e até a próxima.